Quero aqui, primeiramente, agradecer a presença da doutora Tássia pelo convite. A doutora Tássia é especialista em direito condominial, mais especificamente especialista em compliance e tem um vasto currículo que, se eu for falar aqui, a gente vai gastar alguns minutos para poder falar do currículo dela. Mas eu quero agradecer a presença. É uma honra ter você aqui no Instituto de Síndicos. Quero agradecer também aí ao Fernando. Depois a gente até abre aqui para o Fernando, a gente saber de onde que o pessoal está vindo aqui do Brasil. A Janaína, a Paula, que é aqui de Vitória, e Daniel, das Saudações Condominiais. Se Daniel conseguir deixar o vídeo aberto também, vai ser legal, para quando a gente for fazer tirar uma captura da tela aqui, a gente faz um mosaico bem bonito aqui com o rosto de todo mundo, né? Bom, antes de passar a palavra para a doutora Tássia, a nossa chamada aqui é sobre um tema que eu acho de grande relevância. Tinha até conversado com o Sérgio Craveiro sobre essa questão, e depois, conversando com o Sérgio Craveiro, eu falei assim, olha, vamos convidar a doutora Tássia, que vai ser legal pra caramba a gente conversar com ela sobre essa questão da gestão de contratos. Tenho visto muitas situações aí de síndicos enxugando ao máximo, acho que chegando até ultrapassando os limites, inclusive, da sustentabilidade de contratos. Com risco, inclusive, de comprometimento de prestações de serviço, atender de forma satisfatória o condomínio. Então, esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Até onde seria o interessante a gente enxugar isso nesse momento que a gente precisa realmente ter essa economia, né, redução das despesas por conta dessa crise, e quais seriam as melhores práticas para a gente fazer gestão de contratos nesse momento, né? Então, queria passar a palavra para a doutora Tássia, também já pode fazer as suas apresentações, e aí já vou fazer algumas perguntas, vocês fiquem à vontade também, quem já souber utilizar aqui o Zoom, se você mexer com o cursor ali embaixo, ele já tem o botãozinho chat ali embaixo, mas também pode levantar a mãozinha, que acho que essa interação também de conversar, utilizando o máximo dessa plataforma, é melhor ainda, tá? Então, é só dar um toquezinho na mão ou abrir o áudio, a gente dá a palavra e vamos fazer um bate-papo aqui bem dinâmico, tá bom? A palavra à doutora Tássia para poder se apresentar para a gente. Então, Anderson, eu primeiramente gostaria de agradecer demais o convite, né? E recebi com muita honra esse convite, porque se tratavam de duas pessoas que eu tenho uma grande admiração, que é você e o Sérgio Craveiro. O Sérgio Craveiro, já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não te conheço pessoalmente, né? Mas breve, que passadas essa pandemia, teremos a oportunidade de nos conhecermos. Mas eu fiquei muito feliz porque vocês sempre foram grandes referências no mercado condominial e me convidaram para falar sobre um tema que eu acho hoje um dos grandes problemas nos condomínios, que é a gestão dos contratos, né? Não só dos contratos que estão sendo celebrados, mas dos contratos que já foram celebrados. O que eu percebo nas assessorias jurídicas que presto é que a maioria dos problemas que os condomínios têm são decorrentes de contratos mal celebrados, contratos mal redigidos, enfim, uma série de faltas que existem, né, no transcorrer daquela contratação. Mas, enfim, se tratando agora dessa época de pandemia, né, eu sempre, desde a minha primeira live, quando comecei lá no início de março, quando a gente começou com a quarentena, eu sempre destaquei alguma coisa. Nós estamos vivendo num tripé econômico, financeiro e político e de saúde. Então, nós temos a saúde, a economia e a política. Nós estamos no meio de tudo isso. Os condomínios estão no meio de tudo isso. E os condomínios ainda têm um universo particular, que ainda tem a questão da gestão daquelas pessoas que estão lá, das finanças daquele condomínio, né, e das questões jurídicas que envolvem todas as decisões do síndico. Então, são dois grandes tripés onde a gente tem que orbitar e transitar com uma certa tranquilidade, leveza e segurança, né, porque acima de tudo temos que ter segurança jurídica na tomada das nossas decisões. De antemão, assim, o que eu tenho percebido, Anderson, já comentei em outros momentos, que eu tenho percebido
uma falta de visão por parte de alguns síndicos de encararem o condomínio como uma empresa, né? Eu sempre digo, o condomínio é uma empresa. Muito embora ele não tenha fins lucrativos, ele tem as obrigações de uma empresa, né? Ele recolhe tributos, ele contrata funcionários, ele tem empresas prestadoras de serviços lá dentro, ele tem uma gestão financeira, enfim, ele é uma empresa. E eu sempre percebi um pouco assim a falta de visão de alguns síndicos no sentido de não encararem o condomínio como uma empresa, e sim, às vezes, como, até me perdoem a palavra, mas um bico extra, né? Muita gente, às vezes, administra os seus condomínios como um extra. Eu me candidatei a síndico para ter um plus no meu salário, e aí não tem noção da dimensão dessa responsabilidade que é ser síndico. É uma responsabilidade enorme, você responde não só nas esferas civil, criminal, mas esferas fiscais, então, assim, é preciso, neste momento, mais ainda agora que nós estamos vivendo desta pandemia, né, que está chamando mais ainda a responsabilidade desses gestores, né? Eles não podem ficarem agora muito tempo pensando sobre determinado assunto, sobre que medidas vão tomar, eles já têm que, de antemão, já tomarem algumas decisões, né? E eu, às vezes, citei um exemplo numa live que fiz, do que me perguntaram a diferença de um condomínio que adota o compliance e de um condomínio que não adota o compliance, ou de um condomínio que tem um síndico gestor e de um condomínio que não tem um síndico gestor. Bom, a primeira diferença é que esses condomínios que têm um síndico com visão de gestor, um síndico com boas práticas de governança corporativa, enfim, com regramentos, ele já se antecipou todo nesse caos que acabou virando o nosso final de mês de abril e maio. Porque o que eu percebo desse trânsito, dessa quarentena nossa, o março nós ainda ficamos receosos, né? Começamos ali por 20 de março, em alguns lugares um pouco antes, ficamos um pouco receosos de quanto tempo isso vai perdurar, mas eu acho que o grande cair a ficha de todos nós, nas nossas gestões, dos nossos negócios, foi o mês de abril e que vai dar respingo agora em maio. Eu acredito isso, né? E eu percebi isso porque tenho também uma empresa de cobranças aqui em Santa Catarina e já percebi um comportamento da inadimplência totalmente alterado no mês de abril e outro comportamento em mês de maio. Porque abril a gente ainda conseguiu honrar algumas coisas, né? Só que o mês de maio, como as pessoas... E aí tem dados de que 70% da nossa cadeia de produção é a prestador de serviços, né? E os prestadores de serviços nós sabemos que foram os mais massacrados nessa pandemia, né? Restaurantes fechados, empresas fechadas, negócios fechados, enfim, uma série de pessoas sendo demitidas. Então, os prestadores de serviços foram muito sacrificados. E esses prestadores de serviços estão morando dentro dos condomínios, né? Então, ali é uma cadeia só, é muito primário nós olharmos hoje a nossa situação, não só do nosso país, mas essa situação toda que essa epidemia trouxe, como uma visão única, não uma visão global, e aí eu chamo a responsabilidade de o síndico ter uma visão global. O síndico precisa ter uma visão tridimensional do condomínio. Ele não pode agora, no mês de maio, começar a se preocupar com a inadimplência. Ele não pode agora, no mês de maio, começar a se preocupar que tem que colocar dispensers de álcool. Pelo menos não deveria, né, doutora Tássia? Não deveria estar se preocupando agora, né? Exatamente. Até porque, né, Anderson, desculpa, estou olhando para o Daniel e lembrei do Daniel. Mas o que eu quero dizer, assim, até porque hoje nós temos uma velocidade de informações muito grande. Se nós estivéssemos nessa pandemia há 50 anos atrás, é uma coisa, as pessoas se comunicavam, às vezes, por sinal de fumaça. Hoje nós temos uma velocidade de informação muito grande. Aconteceu em menos de 5 minutos, você está sabendo o que aconteceu do outro lado do mundo. Então, assim como essa velocidade de informações está aí a nosso dispor, o síndico precisa também se valer dela, né? O síndico precisa, sim, ter conhecimento das diversas áreas que regem os condomínios, no sentido das finanças, no sentido do mercado
um mercado em torno, que eu digo assim, um mercado produtivo daquela região, daquela cidade que ele mora, né? Qual é a característica da cidade de Florianópolis? São mais servidores públicos? São menos servidores públicos? Então, as taxas do condomínio vão se equilibrar, porque os servidores públicos não tiveram perdas salariais, diferentes dos prestadores de serviços que, por vezes, tiveram que fechar suas empresas. Então, é necessário que se tenha uma visão global de tudo, né? Não se espera menos hoje dos síndicos. O que a gente tem conversado, até nas lives que a gente tem feito, em alguns momentos a gente até tratou sobre essa questão. Nós, gestores condominiais, não torcemos para o pior, nós sempre torcemos para o melhor, mas sempre com vistas ao que pode acontecer de pior, né? Então, essa antecipação é aí que faz a diferença mesmo dos verdadeiros gestores condominiais nesse momento, né? Eu percebo, inclusive, síndicos que estão renunciando nesse momento de crise. Não estão aguentando a pressão, né? Não está aguentando. Eu acho que também existe uma questão, até, doutora Tássia e demais colegas aqui, as fontes de informação, a gente busca isso também. Eu acho que houve, como você disse, uma quantidade enorme de informação, é tudo muito facilitado na palma da mão, é uma difusão tão grande que estressa. Então, aí que nesse momento, que é necessário a gente também ter esse filtro, buscar informações, e agora, não somente informações agora, mas já está carregando, nós, gestores, já tínhamos que estar carregando, ou já estamos carregando, eu quero dizer que eu estou carregando. É conhecimento suficiente para que, num momento como esse, encare realmente essa situação de uma forma firme, assim como as empresas, né, como as corporações, as empresas estão encarando essa situação, mexendo em toda a sua estrutura, sabendo, antevendo algumas situações, porque vai existir inadimplência? Nós não sabemos, eu já tenho conversado com alguns colegas síndicos, né, do Instituto de Síndicos e outros colegas aqui do Espírito Santo, é muito impreciso. Nós não sabemos aí, porque cada condomínio tem as suas características, Tem condomínios de alto padrão que as pessoas ainda têm condição de pagar, outros, então vai ser muito do perfil de quem são os moradores ou quem são proprietários daquelas salas comerciais. É claro que vai haver um impacto, mas é difícil da gente antever isso. O que está acontecendo justamente agora acredito que o momento de a gente ver qual é o impacto financeiro que vai ter é justamente agora, nesse início desse mês. Porque nós estamos recebendo aí o quê? Aí o primeiro boleto de condomínio, entregue os primeiros boletos de condomínio, e aí eu já até pedi para uma das minhas administradoras, que a Paula, inclusive, era minha gestora de conta, mas agora a Paula é síndica profissional. Legal. Mas assim, eu pedi para a administradora, olha, vamos monitorar já na primeira semana. Vamos ver se a tendência em comparação ao mês de março, antes da pandemia, e comparando essa primeira semana com essa primeira. Então, vamos aguardar quinta ou sexta-feira. Não dá para a gente falar aqui agora quanto que exatamente vai ser a tendência de inadimplência dos condomínios. Mas sabemos que vai existir uma queda. Você acha, doutora Tássia, vou até perguntar aqui, você acha que redução de cota condominial, ela realmente é efetiva para a gente evitar inadimplências em condomínio? Anderson, quando me perguntam isso, e diversas vezes foi questionada aqui na assessoria que presto a alguns condomínios, com relação até, inclusive, isenção da taxa condominial por 3 meses, e eu não consigo imaginar uma resposta, senão isso é impossível. Não tem como. E aí, assim, é preciso que se sensibilize não só os síndicos, mas principalmente os condôminos. A massa condominial. Exato. Do quê? O condomínio, ele não gera receita, ele não tem lucro, ele não tem fins lucrativos. Ele vive fruto daquela arrecadação. Mensalmente, você tem uma série de rubricas. Segurança, limpeza, vigilância, água, luz, o gás, enfim, material de expediente, manutenção, prolabore do síndico, tudo isso você tem mensalmente com pandemia ou sem pandemia, entende?
essa é a minha maior preocupação de tive consultas no sentido de me perguntarem assim, doutora, posso isentar 3 meses a taxa de condomínios? Eu disse assim, mas como é que tu vai pagar os teus colaboradores? Como é que você vai pagar os teus prestadores de serviço? Como que você vai pagar o abastecimento do gás, a água? Enfim, como que vai gerir? Não tem como, Anderson. É uma pergunta, assim, que às vezes me choca, assim, eu pergunto assim, mas meu Deus, como é que me pergunta um negócio desse? Não tem como, porque é no lápis. E nós sabemos muito bem, nós que administramos condomínios e prestamos assessoria, enfim, que as nossas previsões orçamentárias, elas são muito enxutas. Nós não temos gordurinha, nós não temos sobra. É tudo ali, ó. É a folha de pagamento X, entrou X, saiu X. É muito ajustada. E aí a gente está trabalhando, né, ainda está com a possibilidade de se trabalhar com uma inadimplência com um acréscimo de 10% a 20%, que também não se sabe como esse mercado vai funcionar, e que você também vai ter que honrar com aqueles teus compromissos mensais, independente se ninguém pagar taxa, você tem que dar um jeito. Entendeu? Aí a gente poderia partir para nessas situações, doutora Tássia, a gente poderia partir para um fundo de reza, por exemplo. A gente está falando de despesas ordinárias, ok? Então, o condomínio, boa parte dos condomínios, eles trabalham com o regime com orçamento, né? Poucos, raríssimos. A Paula sabe de um que a gente trabalha em regime caixa, né? Uma coisa que eu falei assim, meu Deus do céu. Pouquíssimos de caixa. Conheço pouquíssimos de caixa. Pouquíssimos. Mas a maioria é por orçamento. Nesse momento, realmente, a gente sabe que é enxuto. Está enxuto, realmente, Foi, né? Até porque é uma angústia. Aí a minha pergunta foi justamente nesse sentido, né? Eu tenho visto aí alguns colegas, inclusive sem a deliberação do condomínio por meio de uma assembleia específica, já utilizando partes do fundo de reserva para dar um desconto, né? Olha, vamos assim dar um desconto pelos 50%, e a outra parte, já que nós temos o fundo de reserva para poder complementar esses 3 meses, e use esse fundo de reserva para que depois, posteriormente, possamos ter uma deliberação ou um aval da Assembleia pela utilização desses recursos. Eu acredito, assim como a senhora disse também, concordo com a senhora, nessa questão de que a redução, ela não vai ser tão efetiva se a gente der desconto ou se tirar pode até tirar o fundo de reserva, que nós já até conversamos com o Sérgio Craveiro na semana retrasada, suspender cotas extras, suspende cotas extras, suspender até mesmo um fundo de reserva durante os 3 meses, suspender, mas jamais... Deixa eu só fazer uma contribuição rapidinho, se for Daniel, possível. até pediu uma palavra aqui, Daniel, se quiser complementar. Doutora, primeiro as damas sempre. Fala aí, doutora, depois eu entro. Pode falar, eu disse oi, fala, Daniel. Posso falar? Então pronto, vamos lá. É o seguinte, eu acredito que a live que o... Só um minuto. Filha, abaixa um pouquinho aí esse volume, por favor, que está um pouco alto. Olha, eu acredito que a live que o Anderson assistiu foi a mesma que eu assisti. E aí eu tenho uma preocupação, quem me conhece sabe, quem assiste as minhas lives sabe, eu tenho uma preocupação muito grande, tá? De não me portar como especialista nas lives, assim. Eu sou especialista em marketing digital, aí eu falo com conhecimento de causa e vou lá e faço e aconteça, entendeu? Mas dos outros temas, embora eu tenha experiência desde o ano de 2012 no segmento condominial, eu procuro, por exemplo... Nós vamos fazer logo, doutora Tássia, uma live. Eu vou te dar o teu devido valor e você que vai ser especialista, não vai ser eu, entendeu? Se eu chamar o Anderson para ele falar de coach, por exemplo, sindicatura profissional, ele é que vai falar, entendeu? Então, o que é que eu penso? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz as lives no sentido da gente não querer estar no lugar do especialista e de a gente não ser o famoso clínico geral, que é assim, veja, nem o clínico geral entende de tudo, né? Ele é, vamos dizer assim, ele é superficial, ele entende um pouquinho de cada coisa, mas ele não é, vamos dizer assim, especialista em nada, ele é geral, né? Então, nessa live, onde é que eu fiz esse contexto para vocês entenderem? Essa live, se não foi essa, eu vou dizer que aconteceu um caso parecido. Provavelmente eu vi uma live, foi no último sábado, lá do Roberto Rodrigues, tá? E assim, ele tem um posicionamento muito forte, tá? Esse forte vamos traduzir como rígido, tá?
rígido. Aqui não estou a afirmar que está certo ou que está errado. Apenas eu estou dizendo o seguinte, que o posicionamento dele, que ele estava passando uma orientação jurídica, tá? No momento que ele não é advogado, e aí ele passou essa situação aí, que é uma situação realmente que nos faz refletir. Por exemplo, o condomínio que tem lá um senhor fundo de reserva, não são muitos, acho que são poucos condomínios que têm um fundo de reserva, assim, bastante abastado, vamos dizer isso, né? E o exemplo citado foi um exemplo de um condomínio que tinha o equivalente a, vamos lá, 3 meses de cota, vamos dizer que o condomínio arrecada 50 mil reais, o condomínio tinha 150 mil, então esse valor serviria para segurar a onda por 3 meses, vamos dizer assim. E aí, nesse exemplo dado, o Roberto estimulou que as pessoas fizessem, tá? Desse um desconto de 50% na taxa se o condomínio tivesse numa situação boa dessa, tá? Então, ele foi enfático nesse sentido, se o condomínio tiver numa situação muito boa, porém, nós temos 2 pessoas que são muito boas no direito condominial lá nessa live. Uma se chama Dr. Inaldo Dantas, que é muito meu amigo aqui de João Pessoa, na Paraíba, e o outro foi o Dr. Tiago Natália, aí de São Paulo. E todos os dois, rapaz, eles entraram de voadora assim na live, mas entraram de voadora, se entenda, de maneira respeitosa, obviamente, mas eles foram muito enfáticos. Cara, não pode fazer isso, não pode, não orienta o pessoal nesse sentido, entendeu? Então, queria que você desse sua contribuição nesse sentido aí, desse sugestão, embora às vezes a gente percebe que é uma boa intenção, as pessoas não estão fazendo isso de má intenção, entendeu? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado com o que a gente fala, sabe? E a minha fala é nesse sentido, não estou aqui fazendo julgamento dele, pelo amor de Deus, quem estiver aqui assistindo, o Daniel estava dizendo que estava errado, que não é isso, gente, eu estou trazendo um assunto para a gente discutir, tá legal? Então, Daniel. Doutora Tássia, desculpa. O que é bacana, eu espero que a gente consiga sair daqui, Daniel, e não temos muito advogados, não, né? Sim. Nós temos, eu creio que são mais gestores condominiais do que advogados aqui. Que a gente consiga sair com uma conclusão pacífica. Que a gente consiga, pelo menos, assim, ou tipo assim, não estou falando que vocês têm que comprar a ideia do que está sendo dito aqui, mas como é bom a gente poder sair de um encontro, né, Daniel? E falar assim, agora eu entendi. Vamos ter um pouco mais de cautela em relação a isso, na questão jurídica, que até a gente está perguntando para a doutora Tássia, as questões jurídicas, realmente, olha, o gestor que já estudou, sabe, Daniel, que tem coisas que, tipo, a luzinha vermelha já acende lá, fala assim, cara, como eu já vou passar a mão no fundo de reserva? Eu nunca fiz isso. Eu ainda tenho outras formas, aliás, tenho outras formas ainda, até eu chegar numa situação crítica e emergencial, ao ponto de chegar e mexer com o fundo de reserva, né? E a gente tem que voltar aqui, é o que a gente está tratando aqui no nosso tema, gestão de contrato. Tenho visto colegas aqui mesmo que têm feito propostas absurdas para prestadores de serviço, e empresas, inclusive, até terceirização de mão de obra, que tem que pagar o salário dos colaboradores para trabalhar na portaria, na segurança e tudo mais, e chega lá e fala assim, vamos fazer o seguinte, dá 50% de desconto aí no seu contrato durante os próximos 3 meses, né? E aí, tipo, aí eu falei assim, mas qual é a compensação? Vai reduzir em 50% pelo menos a prestação de serviço? Não. Eu falei, cara, quem está fazendo isso também não tem nem a visão empresarial que a doutora Tássia falou. Precisa ter uma visão do outro lado do empresário para saber os custos que tem envolvidos, né, doutora Tássia? Nossa, é assim que eu digo, isso é a famosa lei de Gerson, né? Todo mundo quer tirar uma vantagem, né? Então, eu vou ali e vou dizer para o cara que o meu condomínio não vai conseguir arrecadar dinheiro suficiente, e vou dizer para ele que durante 3 meses ele tem que me dar um brinde de 3 meses de prestação de serviço gratuito. Bom, isso não tem como, não acontece isso. Até porque boas empresas que têm uma série de regramentos que a gente sempre coloca assim na gestão, já partindo para uma gestão dos contratos, você tem alguns entraves, né, acordos de contratos, aí você já bate, porque não tem como uma empresa se manter 2, 3 meses recolhendo os impostos dos seus funcionários, pagando os salários, e está adimplente. Não tem como acontecer isso, ainda mais hoje em dia. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, antes de chegar nesse ponto da questão dos acordos de cooperação que a gente faz, tem essa prática de fazer nos nossos contratos, tem 2 coisas que me chamam muito a atenção com relação a esse seu pedido ali, esse questionamento que você fez.
tanto o Daniel quanto você, Anderson, da questão, mas posso deixar 3 meses sem pagar, aquela coisa toda? Bom, primeira coisa que você vai estar abrindo um precedente muito perigoso, tá? Porque lá, e outra coisa, precedente e esquecimento, 2 palavras que a gente não pode esquecer, não podemos esquecer, precedente e esquecimento. Nós sabemos muito bem que as coisas caem em esquecimento. E daqui a pouco, lá na frente, no final do ano, já passamos pela pandemia, voltamos a trabalhar, recuperamos nossas atividades, nosso ir e vir. Vão lá questionar você, síndico, por que você isentou a cobrança de multa e juro do inadimplente? Por que você deu desconto para o fulano? Por que você imaginar uma situação dessa assim é arrepilante, né? Até porque, né, Daniel, no condomínio todos são iguais. Todas as pessoas merecem o mesmo respeito, a mesma atenção, a mesma dedicação por parte do síndico, né? O síndico faz a gestão de todas essas pessoas. Então, todos devem ser tratados igualmente, não é eu, que sou a Tárcia, amiga do síndico, que vou atrasar 30 dias, 40 dias a minha taxa, o síndico não vai me cobrar o juro e multa porque eu sou amiga dele. Mas a senhora ali, minha vizinha, que passou 15 dias que não pagou a taxa, teve que pagar com os encargos, ele cobrou. Isso é falta de ética, tá? Isso é falta de ética. Então, a mão é dura para todos. Tá? Então, assim, ninguém é diferente. Então, às vezes as pessoas, mas esse aqui, tal coisa. Gente, não é assim que se faz critérios para administrar um condomínio, não é dessa forma. Então, se você vai, por deliberação de conselho, com a chancela do teu conselho, isentar as taxas em atraso em até 15 dias, digamos assim, nesse mês, a taxa venceu dia 5, até o dia 15, vocês não vão ter juros e multa. Você pega um parecer do conselho, depois dessa decisão você vai ter que chancelar lá na Assembleia, tá? Porque não é assim, dar desconto ou deixar de cobrar, porque isso aí são fatores geradores do condomínio, de receitas, enfim, tem que cuidar. Mas uma coisa que eu sempre destaco em relação aos contratos, Anderson, que me chama muita atenção, nos anos que fui procuradora do Inmetro, jurídica do Inmetro, respondi por essa pasta durante 3 anos, e eu tratava muito das questões das licitações e contratos. E foi ali que eu tive uma expertise maior com relação à gestão dos contratos. E lá eu tiro uma grande história de algumas características que o gestor do contrato, leia-se aqui na nossa live, o síndico deve ter, porque o síndico é um gestor de contratos, né? A gente sabe disso, é uma das gestões dele, as responsabilidades da gestão dele são os contratos, né? Existem outras gestões de pessoal, enfim, uma série de coisas, mas aqui a gente está tratando dos contratos. E uma das habilidades que eu acho que destaco, que deve ser de grande importância para os síndicos, é uma habilidade de negociação. Mas a habilidade de negociação não é lei de Gerson. Tá? Por quê? Porque eu, Tárcia, tenho uma empresa que forneço os vigilantes no condomínio do Anderson. Tá? E, em função da pandemia, coisa e tal, realmente tá todo mundo sofrendo perdas financeiras, algumas pessoas sofrendo perdas de trabalho, enfim. Mas eu prestei o serviço durante os 30 dias no condomínio do Anderson. Eu tenho os impostos de 30 dias dos meus funcionários para recolher. Eu tenho o salário daqueles meus funcionários para recolher. O que eu posso fazer, e o Anderson e eu, né, as duas partes interessadas nessa celebração desse contrato no condomínio, é sentarmos e flexibilizarmos. De que forma? Bom, Tárcia, tu tem 10 vigilantes aqui no meu condomínio. Já que a gente está tendo essa pandemia, não podemos aglomerar muitas pessoas, aquela coisa toda, vamos fracionar, vamos colocar turnos menores e menos vigilantes. Então, em vez de 10 vigilantes naquele mês, eu vou ter 6 vigilantes. Aí eu consigo negociar, de repente, um ajuste no valor do contrato. Por quê? Porque eu, Tárcia, também fiquei com menos vigilantes dispondo ao condomínio de você, que até posso relocá-los em outro local. Sim. Entendeu? O que não pode, Anderson, é eu prestei um serviço de 10 vigilantes para o teu condomínio e você simplesmente chegar para mim e dizer que por conta da pandemia não vai me pagar. Porque o que eu quero te dizer com relação a isso? Existe uma quarentena, sim, mas não existe quarentena de regramentos, não existe quarentena da legislação e não existe, muito menos, quarentena de ética. Não existe isso. Isso aí a gente tem que bater muito, ainda mais agora.
Outra habilidade que eu destaco, além da habilidade de negociação que o síndico deve ter, é um domínio da organização. O síndico precisa ser organizado. Ele tem que ter, como que você tem na sua cabeça que o condomínio é uma empresa e você não tem uma organização dessa empresa, você não vê, não vislumbra os pontos fracos. Esse contrato aqui está com problema, precisamos aditar esse contrato já não é mais interessante, esse prestador de serviço já não está prestando o serviço adequado para mim. Então, isso você tem que ter esse domínio dessa organização desses contratos, né? Conhecimento de mercado, conhecimento de custo, noções de direito, e aí eu entro muito, até puxar brasa para o meu assado, que é necessário sim que o síndico tenha uma assessoria jurídica qualificada junto dele. Por quê? Porque ele não tem como dominar todos os assuntos. Se eu disser para você, Anderson, que eu domino de direito civil, penal, tributário, previdenciário, eu vou estar te mentindo. Porque eu não tenho, por mais que eu tenha feito uma faculdade que me deu um leque de conhecimento a respeito de um pouquinho de cada matéria, eu não tenho como dizer para você que domino todos os assuntos. É bem o que o Daniel falou. A gente tem as pessoas, não, especialista genérico não existe. O especialista, ele é pontual, né? Então, eu acredito que sim, é importante que os síndicos tenham uma boa assessoria jurídica, né? E, acima de tudo, que mantenham a ética, né, gente? Eu acho que todas as tuas ações, quando são pautadas na ética, elas são ações que se perpetuam, né? Porque coisas que são feitas sem ética, lá na frente vai dar problema. Tu pode ter certeza disso, ainda mais na velocidade da informação que a gente tem, né? Na velocidade, na publicidade das informações no condomínio que a gente tem. Então, assim, é importante que o pilar básico do síndico, além de ter essa visão negocial, essa visão de gestão de negócio no condomínio, é a questão da ética. Até para ele poder negociar os próprios contratos, porque não tem cabimento você chegar para uma pessoa que te prestou um serviço o mês inteiro, sabendo que essa pessoa também tem funcionários para pagar, sabendo que ela tem um set de compromisso, você simplesmente dá uma lei de Gerson nele. É aquela situação, né, doutora Tássia? A gente até fala, já foi até dito aqui, acho que o Daniel também falou, né? Tudo é feito na maior das boas intenções, mas aí a senhora veio e falou, né? Você, não vou falar senhora não, você veio aqui e falou, inclusive, olha, tem que ter pulso firme em algumas situações. O gestor tem que ter uma visão de que ele não está fazendo a gestão somente para aquela ou para uma ou outra pessoa que está pleiteando um desconto, que diz que não vai pagar o condomínio. Tem que ter uma visão que ele é o gestor do todo, né? Ele é o gestor do patrimônio de todas aquelas pessoas daquele condomínio e o que prevalece é a maioria. Então, sejamos justos nesse momento, né? Porque são precedentes perigosos, né, Anderson? São precedentes perigosos. Você começar a abrir uma coisa, Anderson, só um parênteses que eu vou fazer. Uma coisa é, por exemplo, assim, você estava fazendo uma arrecadação de um rateio extra para uma obra que ia acontecer no final do ano, tá? Você não começou essa obra, você não contratou a empresa, você não estava com os funcionários dessa empresa trabalhando no seu condomínio, então você sim suspende, né? Claro, com a chancela do teu conselho, lá na frente, numa chancela da Assembleia, você suspende esse rateio extra, porque eu estava pagando 500, comecei a pagar 700 por causa do rateio de 200 no final do ano, então eu volto a pagar 500. Tá? Então, isso sim são algumas manobras que você consegue fazer. Agora, no momento que você tem, a obra foi feita, você simplesmente dá o calote na pessoa e dizer que não vai pagar por conta da pandemia, isso não existe. Até porque o condomínio pode sofrer prejuízos, sim. Então, eu sempre digo assim, nos contratos que faço, que redijo, porque eu já redijo numa metodologia de compliance, o que eu faço? Quando são contratos principalmente de obras, porque as obras dão problema, né? E as obras pegaram muitas obras de surpresa. O que aconteceu? Alguns condomínios estavam em obras em andamentos e por conta do decreto aqui do governo do estado de Santa Catarina, as obras foram suspensas. E acredito que a maioria dos decretos estaduais todas suspenderam as obras, né? A construção civil, enfim. Então, assim, tivemos que suspender aquelas obras em andamento. Nos condomínios onde não havia um cronograma de desembolso físico-financeiro, esses condomínios sofreram. Por quê? Porque todo dia 10 tem que pagar. Tinha que pagar X reais de parcela. Então, ali você teria que dar uma negociada, né, fazer uma exposição de motivos para o teu contratante, no caso, no sentido de que, olha, não é inadimplemento do condomínio, é inadimplemento em razão da suspensão das atividades de construção civil, vocês também não trabalharam, bom, aí você tem que ter aquele jogo de cintura e tentar suspender aquele contrato.
Agora, nos contratos que são redigidos na formatação de compliance, onde a gente tem Service Level Agreement, que a gente fala que é aquele acordo de nível de serviço, você só tem um cronograma físico-financeiro de desembolso físico e financeiro. Então, eu entreguei a lavação frontal da fachada, eu pago o valor global da frente da lavação da fachada. Então, assim, isso foi muito bom para esses condomínios que têm esse tipo de contrato, porque o que acontece? Bom, eles não finalizaram a lavação da fachada, porque eles pararam, as obras foram suspensas. Então, o condomínio não está em inadimplemento. O condomínio não vai sofrer um eventual protesto, uma contestação daquele contrato, entende? Porque também nessa altura do campeonato nem vale a pena para os condomínios agora começarem a ter essa inadimplência, né, que eu digo assim. Então, eu acho que são dois casos diferentes, mas que vale muito um papel do gestor, né, para conseguir se comunicar e transitar muito bem nesse meio que está exigindo muito desses síndicos. E ainda falo uma fala que eu tinha dito numa live, nós estamos separando muito o joio do trigo, né? Porque se viu aí uma leva de síndicos, né? E existem síndicos que fazem da sindicância o seu core business. E existem síndicos que fazem da sindicância o seu extra do salário. Então, existem dois perfis muito diferentes de síndicos, né? Então, e cada vez mais o mercado, ele vai prestigiar, né, os síndicos que fazem da sindicância o seu core business, que vivem da sindicância, que desenvolvem conteúdos, que estão se especializando, que estão procurando conhecimento. Eu acho que essa pandemia tem um ponto positivo, sim, um ponto positivo que posso destacar aqui é a possibilidade de estarmos todos nós aqui conversando nesse momento, né? A gente percebe lives aí que se reuniram especialistas dos estados, enfim, trocando ideias. Nossa, o que você tem feito aí no Sergipe? Mas aqui em São Paulo é assim, mas no Rio Grande do Sul é assado. Olha a grande oportunidade, né, doutora Tássia? Olha a grande oportunidade que a gente tem tido para a gente poder estudar. Eu pergunto até para os meus colegas aqui, faço uma pergunta para vocês, aonde você pretende estar no final em que tudo isso aqui passar? Você vai estar no topo? Vai estar a mesma coisa? Ou vai estar quebrado? Eu acho que a grande oportunidade realmente de a gente sair de forma diferente em meio a tudo isso, porque a gente tem tido a oportunidade de ficar mais tempo em casa, tem tido muito acesso a muitos conteúdos de qualidade, conteúdos que inclusive eram até cobrados por muitos especialistas. Agora você até me mandou aí já mais um seminário, né, uma sequência de palestras aí que são gratuitas, que antes, até então, jamais a gente ia imaginar que conteúdos de pessoas de grande relevância, grandes profissionais, pudessem agora disponibilizar esses conteúdos. Então, buscar esses conteúdos, buscar esse conhecimento e se aperfeiçoar em meio a tudo isso aqui, que tem sido o grande desafio. Queria até conversar um pouquinho, ver se o Sérgio consegue falar um pouquinho, porque, nesse sentido, doutora Tássia, por incrível que pareça, no mercado condominial, em meio a tudo isso, a gente tem visto ainda que ele não está estagnado, muito pelo contrário, como eu disse, tem síndicos que são os amadores que estão pedindo para sair, abrindo espaço, né, para síndicos já profissionais e preparados para poder realmente encarar essa situação, né? E aí, perdurar e passar por isso. Eu até usei a hashtag condomínio sem crise. Como? Como condomínio sem crise? Basta tão somente o gestor realmente mudar a sua mentalidade e agir, né? Com todo o seu conhecimento, com trocas de conhecimentos que a gente está aqui. Daniel até falou, ninguém aqui é super, mega, ultra blaster especialista de tudo. Ninguém é especialista de tudo. Ninguém é conhecedor de tudo. Mas o bacana é que quando nós nos encontramos aqui, né, com todas as nossas especialidades, a gente estratifica isso ainda mais e sai com um consenso e fala assim, olha, é isso, né? Eu espero que todos... Eu sempre digo assim, ó, o que você tem de mais valioso é o seu estudo, né? Eu sempre digo. Então, a cada dia estude cada vez mais. É isso que você leva, né? O teu legado, o teu aprendizado. Mas tem uma coisa, às vezes a gente, assim, como a gente tem percebido diversas opiniões, uma coisa que também eu acho muito inteligente é a gente saber ouvir as opiniões dos outros. Muitas vezes, uma determinada postura e um determinado entendimento,
ele já não está mais adequado para o momento. E a gente está passando por justamente uma fase onde a gente está se readequando. E eu não acredito que haverá aquele normal de novo. Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, agora trazendo para o mercado condominial, se percebe muitas administradoras, muitos escritórios que prestam serviço de contabilidade passaram um perrengue com essa pandemia, porque não tinham investimento numa era digital, porque não proporcionavam aos seus clientes os balanços digitais, inclusive boletos online. Então, isso foi um grande desafio para uma grande massa desse pessoal que trabalha em condomínios. Da mesma forma, o síndico, né? Aquele síndico que hoje tem uma resistência a utilizar grupos de WhatsApp ou plataformas digitais, esse síndico está com os dias contados. Porque hoje a nossa comunicação ela é toda digital, né? E cada vez vai ser assim. E eu acho que aquele normal não teremos mais. Eu acho que teremos um pouquinho dele, mas ele se foi, né? Nós temos uma nova era aí. Então, é preciso, sim, assim como todos, a própria advocacia, Anderson, a própria advocacia está se reformulando, né? Inclusive, os tribunais, em 30 dias, começaram já a desenvolver as plataformas para as ouvidas do Juizado Especial Cível, inclusive os relatores, que a gente vai fazer uma sustentação oral, tudo digital. Tudo por conferência, webconferência. Videoconferência, nós já tínhamos, né, o depoimento de testemunhas por videoconferência e tudo, mas agora as sustentações orais estão vindo nessa formatação. Então, o direito também está andando nesse caminho, os escritórios de advocacia estão andando nesse caminho, o tipo de assessoria que se presta, assim. E é óbvio que os condomínios não seriam diferentes. Muito bacana isso que você falou, muito bacana, porque a gente realmente tem que ouvir mais, deixar isso entrar na nossa mente e a gente deixar desenvolver isso aí, né? E não na hora, tipo, olha, será que realmente não é o momento da gente... É fato, nós estamos passando por um período de mudança. Será que nós vamos também ter essa resiliência, né? Eu acho que nesses momentos, assim, que são as nossas grandes provas de fogo na nossa vida, né? Nós enfrentamos na nossa jornada, né? Por isso é a vida, né? A vida, o que é? A gente está sempre se desenvolvendo. Nós viemos para cá para desenvolver, para melhorar como seres humanos, seres espirituais, enfim, o que for. A gente está aqui para uma constante melhora. Então, essa pandemia, a gente tem que, sim, a gente precisa, Anderson, tirar uma grande lição. Porque se nós não tirarmos uma lição, nós vamos daqui a pouco ter que passar por outra pandemia de novo, sabe? E as lições que eu sempre digo são... olhar um pouco mais para o outro, a gente estava deixando de ver as pessoas, a gente não estava mais enxergando as pessoas, sabe? Um pouco mais de solidariedade, o respeito à natureza, que eu sempre digo, às vezes pode as pessoas dizer, mas que bobagem. Não, nunca se teve um índice tão baixo de poluição agora quanto está nessa época de quarentena. E nunca a fauna se reproduziu tanto nesses últimos 30 dias. Então precisou todo mundo ir para dentro de casa para a natureza voltar a ter vida. Entendeu? Então a gente precisa também ter um olhar sobre isso. O ar mais puro, né? O trânsito é uma maravilha. Precisou tirarem o nosso maior bem, que é a nossa liberdade, para a gente aprender a dar valor para a nossa liberdade. Isso até me emociona, porque assim a gente olha, eu disse, meu Deus, a gente teve que perder, né? E tomara que nós não percamos pessoas que a gente ama, né? É evidente que está todo mundo com medo, mas precisou a gente perder a nossa liberdade para a gente dar valor para a vida que nós temos. E a falta de olhar caridoso que a gente deveria ter pelo próximo, entendeu? Que a gente se perde muito nos nossos dias a dia, né? Então eu acho que tudo isso, e esse momento também é um momento da gente fazer reflexões, estudar. Eu sempre digo nas minhas palestras, estude, estude, estude. Eu me fui criada por uma alemã e ela dizia assim, o estudo liberta. O estudo liberta. O conhecimento liberta. Né? Exato. O conhecimento liberta. Quem não tem conhecimento é escravo. Entendeu? Escravo de opiniões, é massa de manobra. Então, use essa época para você estudar, para você saber... Tudo aquilo que é uma máxima, né? Tudo aquilo que eu não fiz é porque eu não sei, porque se eu soubesse já eu teria feito. É isso aí que é o X da questão, é isso que é o fantástico, a gente poder estar realmente tendo essa troca. Eu queria ouvir, doutora Tássia, pedindo só uma licencinha, queria ouvir a voz do Sérgio Craveiro. Olha ali, ó. Daniel tá até... ali do Sérgio.
Tá mudo. Vocês estão falando aí em estudar, eu estou estudando muito. Olha só o que é que eu estou estudando. Olha aí, ó. Olha essa capa aí, ó. Olha que bonitão que ele tá aí. Olha. Então, mas o Sérgio ele até escreveu aqui para a gente, já deu as saudações condominiais para a gente. O que eu queria até compartilhar com vocês é que o Instituto de Síndicos, por incrível que pareça, tem pessoas que estão investindo, inclusive, nesse momento, pessoas, síndicos, moradores orgânicos, que decidiram por fazer uma gestão, mesmo que eles não sigam profissão. Isso que o Instituto de Síndicos tem feito aqui. Mesmo que o síndico não queira seguir uma carreira profissional, mas que ele tenha um nível de conhecimento tal profissional, para que não haja essas situações. Eu não quero que aconteça com os meus colegas síndicos, moradores, ou aqueles que agora acabaram de serem síndicos, nunca tiveram experiência com isso, ser síndico, passar a mesma coisa que eu passei lá no passado, alguns bons anos atrás, quando eu também caí de paraquedas para ser um síndico de um condomínio, sem nenhum conhecimento de gestão de condomínio. E é muito bacana, até parabenizo, inclusive, os colegas que estão fazendo esse curso de formação de síndicos profissionais, né, em que a CONAS e o Instituto de Síndicos têm uma turma, e a turma já está na segunda semana já, com mentoreamento através dessa plataforma que a gente pode conversar, trocar ideias, interagir e evoluir dessa forma. E isso é muito bacana. A gente fala assim, caramba, existe um mundo paralelo a tudo isso aí, e esse mundo que pode ser melhor, ele começa a partir de um pensamento e de uma atitude realmente de querer evoluir num momento como esse, né? Em que muitas pessoas querem insistir, que a mídia quer insistir em só coisas ruins, e aí, como foi dito aqui pela Tássia, doutora Tássia, olhar o humano, a empatia, né? Essa questão do olhar, inclusive, para a natureza, a falta de cuidado que nós estamos tendo, não somente para com as pessoas, para com o próximo, mas para com a natureza, né? E como eu já vi, eu sou muito observador em relação a isso, eu gosto muito de observar a natureza, eu gosto muito, olho o céu, sabe? Eu olho todas as coisas e vejo mudanças em tudo isso. Quando eu saio para ter que fazer uma visita em um ou outro condomínio, que não é inevitável, a gente vê que está tudo muito diferente, né? E aí agora o que acontece? Famílias estão se aproximando também. Até então não se viu, mas veio por videoconferência. A minha família tem acontecido isso toda semana. Toda a minha parte da minha família que mora em Campinas, quando o pessoal que mora aqui no Espírito Santo, alguns outros numa cidade do interior aqui, mas todos se juntam, que jamais, nunca teve essa forma de ajuntamento toda semana para a gente se ver dessa forma, né? Então, acho isso fantástico, acho isso muito fantástico. Quero agradecer aqui a presença, temos aqui alguns colegas, inclusive, tem uma colega de Florianópolis mesmo, que ela, inclusive, deu o apoio, a Janaína, né? A Janaína do Condomínio Síndicos. E também, já logo aqui no começo, o Fernando também se apresentou, Janaína de Salvador, né? Não, Janaína Salvador é o sobrenome dela. Janaína Salvador, advogada sócia da Condomínio Sócios Profissionais de Florianópolis. E também temos aqui o Fernando, que também lá no comecinho já tinha colocado, economista. Sérgio também é economista, né? A gente está falando ali dessa questão de economia, os impactos que tem na economia, e síndico. E, por enquanto, orgânico, mas eu posso vir a ser profissional. Cara, vem para dentro, tá? Porque esse mercado, ele está realmente... Fazer um curso, né? Estudar legislação. O síndico, ele tem que ter uma visão global, ele não precisa dominar tudo, mas ele tem que ter uma visão global do que se trata as finanças do condomínio, a parte de pessoal, a parte jurídica do condomínio, até para ele poder verificar, para contratar uma boa assessoria, até nisso ele precisa ter conhecimento, né? Porque, quando eu digo assim, quando você tem conhecimento, você consegue separar os bons prestadores de serviços, né? Então, é preciso, sim, que os síndicos
os que já atuam, os que estão pensando em atuar, que sempre estudem, que se profissionalizem, né, que façam cursos nas áreas, porque é uma grande responsabilidade. Aqui vai a minha admiração pela atividade, pela função, que é uma função muito cansativa, muito maçante, por vezes muito injusta também, né, que as pessoas, eu sempre digo, algumas assembleias que eu vou de condomínio, reclamam do síndico, aí pergunta, alguém quer se candidatar a síndico? Não, ele continua, só para sacanear a pessoa, né, então só para incomodar, na verdade. Então, assim, é uma atividade muito maçante, muito sacrificante, que tem muitas responsabilidades. Quem encara isso, eu sempre digo, Anderson, e repito aqui, como falei na live, quem encara isso como um core business é um super negócio, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender, e é um mercado muito promissor, né? Eu sempre digo, é um mercado promissor a sindicatos. Doutora Tássia, a Edivane até perguntou aqui, explica um pouquinho, ela perguntou aqui, o que é contrato considerando compliance? O que eu devo observar? Fala um pouquinho sobre compliance. Então, o compliance, ele não é uma coisa nova, tá? O compliance, ele já existe desde meados de 2000. Tá? O que é o compliance? Ele vem de uma palavra do inglês chamado to comply, que é estar em conformidade. Então, o compliance, ele nasceu em meados de 2000, depois ele teve alguns regramentos. Quando é que o compliance ficou famoso, entre aspas? Foi quando houveram os escândalos da Lava Jato, em meados de 2015. Foi aí que o compliance ficou famoso. Mas desde meados do ano 2000, todas as empresas que quisessem ingressar no mercado norte-americano e europeu, elas tinham que ter programas de compliance inseridos na sua estrutura, né? Porque o compliance ele é inserido na estrutura da organização. Então, eu estudei por muito tempo essa matéria, me identifiquei muito, e aí, o ano passado, acabei fazendo um curso de compliance e governança corporativa, e acabei criando e trazendo o compliance aos condomínios, né? E o que significa isso? É uma série de regramentos que o síndico, a administração e os condôminos, eles devem seguir. Portanto, que um dos princípios, um dos pilares básicos do compliance é o apoio da alta administração. Então, eu preciso, sim, identificar que aquele condomínio tem interesse em aplicar normas de compliance. E normas de compliance, eles visam o quê? Economicidade, transparência, publicidade, eficiência. Então, a gente traz alguns princípios da administração pública e traz para dentro dos condomínios, né? Numa gestão efetiva de todos os contratos, de todas as contratações de pessoal, enfim, nesta visão global. Os contratos que são redigidos na normativa de compliance, eles têm uma série de entraves, né, dependendo do tipo de contrato. Como bem exemplo eu já tinha dado no contrato das obras, eles têm os entraves para o desembolso do pagamento. A mesma coisa acontece nos contratos de terceirizadas, né? Você precisa, todo mês em que você vai desembolsar o pagamento da sua terceirizada, você tem os seus entraves iguais. Então, o que seria um deles? A apresentação das certidões negativas daquela empresa, a apresentação do recolhimento, a comprovação do recolhimento dos impostos daqueles funcionários que estão dentro do seu condomínio, o fornecimento efetivo dos EPIs para eles, tudo isso são entraves. Depois que são apresentados isso, são feitos os pagamentos. Ah, mas isso não engessa, não traz mais burocracia? Não, ao contrário. Isso traz uma transparência, isso é tão bom para os condôminos quanto para o próprio síndico. Porque uma coisa eu sempre falo, você está síndico, tá? Amanhã pode ser que o Anderson seja o síndico do meu condomínio. No próximo ano pode ser que o Daniel seja o síndico do meu condomínio. Mas os condôminos são o condomínio. E a gente precisa ter isso sempre em mente. Porque eventuais desvios, né, que possam ocorrer, eventuais ações de indenização que o condomínio vai ter que responder, por exemplo, um funcionário que morreu e você vai ter que pagar uma pensão vitalícia porque foi uma inobservância do uso das regras de EPI, quem vai pagar essa conta? São os condôminos, entendeu? Então, isso, o compliance, ele prioriza muito essa questão da ética, da conformidade, da transparência, da publicidade, da eficiência, né? A gente sempre faz todos os regramentos, desde o edital
edital em formatação compliance, o edital de convocação de assembleia, até a redação da ata, todo ele é todo diferente. Eu não sei se eu expliquei a pergunta dela, se ela tem mais alguma dúvida. Eu acho que eu entendi. Aí a gente teria que ter um feedback dela aqui para você. Legal. Entendi. Eu acredito que a doutora Tássia tenha conteúdos que falam sobre isso, né? Aí, talvez palestras. Nós temos no Instituto de Síndicos, em novembro, nós também tivemos aí a presença da doutora Ana Paula, que é uma advogada também aqui do Espírito Santo, em que nós trouxemos sobre esse assunto. Então, procurem no canal do Instituto de Síndicos, que tem as palestras do último seminário que tivemos em novembro. São uns posts que são azul claro, assim. E tem uma palestra que fala só sobre compliance. É uma aula que já tem lá um pouquinho mais de 1 hora de aula falando só de compliance para condomínios, tá bom? Acho que isso também vai complementar o que a doutora Tássia falou aqui para a gente. Tem mais um pessoal que entrou aqui, Virginia entrou agora há pouco também. Se puder até falar para a gente, né, de onde está falando. Eu vou até falar aqui o que o Sérgio escreveu e deixar registrado aqui. Sérgio dizendo aqui que admira, né, demais a forma como a doutora Tássia transmite as suas palavras com muita inteligência e discernimento. Sempre digo que o síndico não tem como saber tudo. É fato, né? Igual ao maestro que não sabe tocar todos os instrumentos. Na minha opinião, o síndico é o maestro dos condomínios. Verdade. Tem que saber conduzir e administrar situações, sejam elas conturbadas ou não. E a palavra a empatia será a grande mudança advinda nesta pandemia. Com certeza. Sabe as palavras do Sérgio. Sabe, eu faço as deles minhas palavras. Aqui, a nossa live, inclusive, no Instagram, acabou de ter... Deu 1 horinha aqui, mas a gente está no Telegram aqui direto ainda. Mas, se não houverem mais nenhuma dúvida, a gente já pode estar encerrando aqui o nosso encontro. A pena que o Sérgio não pode fazer esse desfecho aqui também. Daniel quer falar. Se alguém quiser falar também, está franqueada a palavra. A gente abre o microfone para vocês falarem também. Fernando, que já está aqui desde o comecinho com a gente, Janaína também, fiquem à vontade, tá? Aqui a gente não tem limite. Aí a gente vai depender aí da agenda da doutora Tássia, porque a gente pode ficar até um pouquinho mais aqui, sem problema. Vai lá, Daniel. Era só para pedir à doutora Tássia para ela falar naquele ponto que eu e você colocamos, que ela, na verdade, ela falou um outro assunto, não foi, aí acabou que não reconectou com esse assunto. Lembra da questão lá das cotas para dar o desconto na taxa do fundo de reserva que a gente tocou, eu e o Anderson tocamos? Sim, Daniel. Com relação ao desconto da taxa, tá? Eu não recomendo, tá? A menos que você tenha realmente, o que eu acho muito difícil, uma previsão orçamentária mais solta, com mais gordura para você fazer uma redução da taxa ou isenção da taxa. Com relação ao fundo de reserva, evidente, né? Cada condomínio, ele tem uma característica, né? Cada condomínio tem um perfil. Às vezes, como bem falou o Anderson ali, são condomínios de alto padrão, onde as pessoas não tiveram ainda, né, o impacto financeiro como a grande maioria teve, né? Porque a grande maioria foi muito impactada, né? Poucas pessoas não tiveram esse impacto inicial desta pandemia, né? Mas, enfim, existem essas pessoas, né? Aí, dependendo desse condomínio, o que eu sempre sugiro? Que junto com o conselho, seu conselho fiscal e consultivo, eles façam uma exposição de motivos, né? Argumentando a questão de um eventual desconto, mas sempre lembrando uma coisa, Daniel. Esse desconto não pode sangrar o teu prestador de serviço, tá? Você dá desconto na taxa, para ter que depois sangrar o teu prestador que estava lá os 30 dias trabalhando, isso é antiético. Eu também não concordo. Tá? Eu não concordo com esse proceder, tá? Então, se você tem uma gordura do condomínio, uma previsão orçamentária super tranquila, aquele condomínio é super alto padrão, as pessoas não tiveram nenhum impacto financeiro com relação à pandemia, mas aí também já nem justifica ter uma isenção da taxa, né? Já começa por aí. A isenção da taxa vai ter nos condomínios que realmente não tiveram grande impacto.
Mas eu não recomendo. Eu acredito que mesmo fazendo uma exposição de motivos, conselho consultivo, conselho fiscal, e lá na frente chancelar essa decisão, porque, como eu falei, as coisas caem em esquecimento, né? Lá na frente vão te questionar, você síndico, por que você deu esse desconto, né? Então você também tem que estar calçado, né? Bem assessorado no sentido de não sofrer depois até uma eventual destituição por não gerir as contas adequadamente, tá? E com relação ao fundo de reservas, o que eu acho, assim, fundo de reserva geralmente é 10% que se arrecada. Se você tem 1 milhão em fundo de reservas e você na sua convenção diz que é até 10% e você utiliza a rubrica de 10%, você até consegue dar uma mudada, diminuir, tipo, 10% esses próximos 3 meses, vão arrecadar 5%. Até porque nós temos 1 milhão em fundo de reservas, né? A minha convenção ainda tem aquela redação do texto que diz até 10%, eu utilizo 10% porque a grande maioria utiliza, aí beleza, eu até consigo fazer uma manobra nesse sentido, né? Mas eu não sugiro esse tipo de conduta, tá? Primeiro, porque você abre uns precedentes perigosos. Segundo, porque lá na frente cai em esquecimento, você sim será apontado o dedo para você, que você deu desconto. Uma coisa, bem como eu falei da questão do rateio de uma obra que é lá no futuro. Aí você suspende, claro, também com o parecer do Conselho Fiscal, com a chancela do Conselho Fiscal, sabendo que você vai levar isso para uma assembleia. Aí você suspende temporariamente aquele rateio extra, né? Porque é uma coisa que não está acontecendo, você não vai deixar de adimplir com as suas obrigações. Agora, você dá desconto na taxa para ir depois sangrar o teu prestador de serviço, eu não recomendo. Não recomendo e nem acho ético, tá? Respondeu? Perfeito. Respondeu, com certeza. Eu acho que o Fernando quer falar, Fernando. Deixa eu abrir. Quer falar, Fernando? Vou abrir aqui. Pode falar, Fernando. Estão me ouvindo? Não sei se estou. Está claro. Tem uma obra aqui do lado, literalmente. O prédio continuou construindo aqui do lado. Eu queria pedir a opinião, né? Até agora, pelo menos aqui no meu prédio, tive 36 situações um pouco mais polêmicas, todo obtive chancela do vice-síndico e de todo o conselho unânime, né? Todos chancelaram isso. Queria perguntar, principalmente para a doutora Tárcia, que está nessa questão mais de advocacia, como que fica a questão tem o fundo de reserva, principalmente por uma obra ou de algum problema. Aqui não é permitido, mas caso venha numa emergência necessitar utilizar uma parte desse fundo de reserva, né? Aí, dá algum contratempo posterior à pandemia, fundo de reserva cessou, dependendo como for, se estoura encanamento, aí vai recair sobre os condôminos. Então, muitas coisas, eu não adotei essa prática exatamente por isso, para não perder a função natural do fundo de reserva. Você fez de que forma? Você não usou o fundo e fez um rateio extra? Não, assim, eu peguei e estou dividindo normalmente, entendeu? As despesas divide por, no caso aqui são 26 apartamentos, né? Não é um condomínio muito grande, né? Mas como a gente já tinha muitas coisas, questões de segurança, de pintura estrutural que a gente já estava planejando, já tinha feito, a gente virou e falou, não, peraí, não vamos mexer nisso daqui. Segurar. Entendeu? Porque também quebra todo um cronograma que tem, eu acho que assim, que eu vejo, no primeiro mandato de síndico, né, o pessoal falou, você já pegou tudo que era possível, né, pandemia, tudo que era possível. Fernando, só uma pergunta, tu tá fazendo obra agora, nesse momento aí, é isso mesmo? Tá construindo um prédio no estado de São Paulo aqui, né, não teve problema, e aqui, no terreno vizinho ao meu, está construindo. A gente estava se preparando para fazer a obra aqui no prédio. Acabamos não fazendo, mas já estava em vias de orçamento. Não, eu já ia perguntar pelo decreto, entendeu? Se o decreto aí está podendo fazer, como é que é? Não, aqui primeiro pode fazer obra, construção civil. A questão é que em Santo André, nos condomínios, né, e no geral em Grande São Paulo, eles não recomendam que você faça obra não necessária. É o que eu sempre digo, a perfumaria vai ficar de lado, né? Só obras emergenciais, né? Estourou um cano, alguma coisa assim. O que ocorreu ontem, eu tive que fechar a válvula hidra do prédio de um lado inteiro, porque estourou um cano. Aí é uma emergência, aí é o bom senso e ninguém... Mesmo aqui, Fernando, mesmo aqui quando foi liberada a construção civil, fui muito questionada dos meus clientes. E agora, vamos deixar fazer a obra, não sei o que. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Eu falei assim, vamos segurar esse
negócio um pouco. Eu falei assim, é uma obra que estourou um cano, é uma fiação elétrica explodiu, sei lá, alguma coisa que não tem como esperar, então faça. Perfumaria, não faça agora. É o que eu sempre digo. Né? Até porque a questão dos custos, nós não sabemos, Fernando, por quanto tempo vamos ficar ainda nessa pandemia. E retomando os nossos negócios, nós não sabemos o quanto tempo os nossos negócios vão se reerguer pós-pandemia. Porque a gente sabe que alguns negócios, por exemplo, aqui em Florianópolis, já abriram. Vou te dar um exemplo. As lojas, o comércio de rua, comércio local, lojas que vendem roupas, enfim. É uma tristeza, Fernando. Está aberta há 30 dias. É uma tristeza. Largada as moscas. Não entra ninguém, não sai ninguém vai comprar roupa. Até porque, né, Anderson? As pessoas estão pensando, nossa, eu vou guardar para o essencial. Né? Eu não vou agora comprar uma roupa. Nossa, se passou 40 dias sem usar meia dúzia de peças de roupa, essa foi bem a verdade. Isso também veio tirando pijama, né? Aqui em casa. Também veio frear um pouco o nosso consumismo, que estava, meu Deus, as coisas eram muito descartáveis, né? Então, assim, o que eu sempre digo, assim, não sabemos por quanto tempo a nossa economia vai se levantar, né? Quanto tempo precisaremos desse fôlego, Fernando, de guardar esse fundo de reservas ali e depois utilizar, e aí estourou um cano, aí vai ali, chama, manda e arruma, né? Tem que utilizar com cautela, porque nós aprendemos no curso aí, no curso de formação de síndicos profissionais, né, da CONAS, com o mestre Sérgio Craveiro, eu nunca vou esquecer essa frase, né, para situações urgentes, emergentes e não previstas no orçamento. O fundo de reserva é um negócio muito interessante, ele não tem finalidade, ele é para emergência, ele é para uma situação totalmente que não imprevista. Então, nesse caso, acho que até o Fernando, eu acho que eu entendi um pouco a pergunta dele. Pode ser que aquilo que é para cobrir as ordinárias, talvez um pouquinho mais lá para frente, por isso que é importante ter cautela, não usar o fundo de reserva agora, mas ver o que vai repercutir agora, daqui em diante. No início da nossa live eu estava falando isso, nós ainda nem temos como ter uma projeção, não temos noção de como que isso vai repercutir nos condomínios, vai repercutir, agora que a gente vai começar a ver os resultados de tudo isso aí. E é muito característica de cada condomínio tem a sua característica, né? Então, é o perfil dos moradores, o perfil dos condôminos, a classe social deles, a profissão, essas coisas. Então, eu acho que é assim, se realmente chegar numa situação urgente para ter que pagar uma folha de pagamento, por exemplo, e não foi suficiente para você ter recursos para pagar uma folha de pagamento dos seus funcionários, aí, meu amigo, aí que você tem um fundo de reserva, fala assim, cara, o que eu arrecadei não foi o suficiente e eu preciso pagar o salário dos meus funcionários. Cara, com certeza aí você já pode ir com o aval dos conselheiros, e é claro, no mais imediatamente possível, na próxima assembleia que você puder dar, vai ter essa anuência da assembleia, mas devidamente documentado isso. Olha, não foi essa anuência. Então aí é uma situação urgente, sem precedente, que não tinha como você prever aquela situação ali toda, e aí sim você usar um fundo de reserva para essa emergência, né, que é pagar salários, né? Tem pessoal entrando aqui ainda, ó, Carlos e Marcelo entrando também. Janaína, quer fazer alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer. Oi, Tárcia, tudo bem? Tudo. Eu gostaria, na verdade, de agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Sempre. Trabalho já há alguns anos nessa área, sou advogada, mas nunca estamos completamente capacitados para as ocorrências diárias. Nessa pandemia, tudo é muito novo, os problemas começaram a acontecer agora. Eu não tenho esse olhar tão triunfal na volta da pandemia, eu acho que vai mudar muito pouco. O que vai aumentar são os problemas mesmo. As pessoas não vão mudar muito, eu não tenho esse olhar tão triunfante, meu Deus, todo mundo vai voltar mais empático. O ser humano não é tão assim. E o síndico que se vire com isso, e os advogados que achem os remédios processuais cabíveis nesse momento.
Mas, por hora, eu quero agradecer, e mais uma vez, foi muito bom passar essa tarde com vocês, essa hora com vocês. Sempre aprendemos, anotei algumas coisas aqui, depois vou entrar em contato com as pessoas para poder utilizar como frases. A Tárcia já conhece como é que é o meu método, né? Eu coloco como frases em destaque no nosso canal da Condominium Síndicos. E, mais uma vez, agradecer e desejar uma boa tarde, uma boa semana para todos. Obrigada, Jana. Obrigada, querida. Mais alguém quer falar? Paula, quer dar uma palavra, Paula? Nossa síndica profissional aqui também de Vitória. Tá aberto o microfone. Olá, boa tarde. Boa Queria tarde, agradecer Paula. também a todos, dizer para a Tássia que eu acompanho ela também. Obrigada. Muito lá com o Fábio, né? Acompanho Isso. ela demais também, acho bem bacana o trabalho deles. E, assim, eu sou mais otimista, viu? Eu acho que as pessoas, elas estão sendo meio que forçadas, né, a melhorar como pessoas, como seres humanos, como profissionais, né? Eu mesmo em casa agora estou estudando muito mais. Com certeza. Estou aí com o desafio da MBA agora em casa com o filho, com o marido, com proposta para enviar, com demanda de condomínio, enfim, a gente acaba sendo forçado a crescer mesmo. E eu estava até lendo hoje uma jurisprudência, uma juíza, agora eu não me lembro onde, que ela recusou o mandado do síndico. Então, eu acho que por aí a gente já vê que ou a gente entra nesse caminho, e uma das referências que ela teve é que é possível fazer uma assembleia hoje. Sim. Via, né, assembleia virtual. Então, assim, as pessoas vão ter medo. Já foram 2 decisões nesse sentido. Ela deu até 2 sugestões: a assembleia virtual e disponibilizar, se eu não me engano, o edital, né, fazer essa reunião e deixar uma urna para que as pessoas passem na portaria, de repente, coloque lá seu voto, né? Achei interessante também essa ideia. Então, assim, a gente está meio que forçado mesmo a estar se atualizando, se adaptando a essas novas tendências aí, né, que essa pandemia trouxe. E assim como a Segunda Guerra Mundial e outros eventos históricos, catastróficos que aconteceram aí, nos trouxeram crescimento e experiência e evolução do ser humano, da sociedade, eu acredito que a gente não vai passar em branco com essa pandemia, não. Vai haver, sim, algumas mudanças. Haverá uma evolução do ser humano, com certeza. Sérgio, será que a gente consegue te ouvir finalmente aqui? Será? Opa! Deu certo? Agora fala mais alto, pô. Deu certo mesmo, jura? Deu! Oi, Sérgio! Tá só um pouco baixo aí tua voz, Sérgio, mas tá dando para ouvir um pouco de longe. Foi o Sérgio que me convidou para isso. Tá joia. Beleza? Eu quero só dizer para vocês que foi excelente essa live, assisti aqui uma boa parte. Daniel, obrigado, Tárcia também. Igual os berros aqui, que eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Você tá usando demais esses recursos, cara. Já tá entrando em colapso isso tudo, de tanto você usar. Tá gastando muito. Gastou o microfone. E parabéns, todos estão de parabéns aí, viu? Obrigado. Parabéns mesmo a todos vocês que estão aqui conosco até esse horário, né? Que mostram realmente que vocês são pessoas que têm uma mentalidade de desenvolvimento, né? Que é uma mentalidade que não está parada, não é uma mentalidade aí fixa, né? E aqui a gente está buscando cada vez mais conhecimento, porque o conhecimento liberta, né, doutora Tárcia? É isso aí. A gente realmente poder alçar voos e quando tudo isso passar, que a gente esteja bem diferente, acima de tudo isso, melhores do que nós estávamos até ontem, até 1 hora atrás. Né? É verdade. É isso aí. Gratidão, quero agradecer a doutora Tássia, agradecer a presença do Sérgio Craveiro também, o Daniel do Papo Condominial, a Janaína também, que são representantes aí que têm o mesmo trabalho que a gente tem feito aqui do Instituto de Síndicos, que é realmente difundir, né, o conhecimento, dar subsídios para os gestores condominiais para que possam ter gestão de excelência, tá bom? Então, eu quero agradecer. Eu queria, inclusive, pedir para quem está aqui, eu estou vendo aqui, tem Marcelo, Eduardo,
Edivane, Karen, abre o vídeo para a gente dar um print da tela, porque aí a gente pode pegar esse print da tela e a gente joga para as nossas redes sociais, né, pro que aconteceu aqui hoje. Vamos lá, vamos arrumar o cabelo aqui, ficar bem bonito. Sim, passar perfume, todo mundo. Sérgio, só indo no barbeiro, né, Sérgio? Os caras que estão cabeludo pra caramba, né? O cabelo tá crescendo demais essa época aqui, não tem. Tá no barbeiro. Fernando, ajeita o cabelo aí, Fernando. Ô, Fernando, ajeita o cabelo aí, Fernando. O sorriso lá, bem bonito. Eu vou tirar aqui a foto. 1, 2, 3 e. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço demais o convite, tá? Eu me sinto muito lisonjeada em ter sido convidada por vocês, duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme, que é o Sérgio Craveiro e você, e ainda com a participação do meu super amigo aí, das saudações condominiais, o Daniel, Paula, Janaína, enfim, todos que participaram. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar aqui nos prestigiando, e uma coisa eu tenho certeza, eu saio melhor do que entrei nessa live, sabe? A gente compartilha conhecimento, e uma coisa sempre digo, além de que conhecimento liberta, o estudo liberta, é que quanto mais conhecimento você passa, mais rico de conhecimento você fica, né? Então essa é a mensagem que eu quero dizer, né? Compartilhem o conhecimento, compartilhem suas expertises de negócios, de trabalho, enfim, porque quanto mais você passa adiante isso, mais você se enriquece como pessoa. Tá? E eu queria de novo agradecer demais, demais mesmo, de coração. Eu recebo sempre esses convites com muito carinho, né? Eu me preparo, vocês podem ver, tem um monte de coisa, anotações. Eu me preocupo em entregar um conteúdo de qualidade, né? Porque acredito que tudo que a gente lança, né, no universo vem pra gente. Então eu gosto de lançar coisas boas, conteúdos de qualidade, matérias atualizadas, decisões frescas, enfim, porque tudo vem pra gente, o universo manda de volta em saúde, em tudo, né? Então, muito obrigada, né? Que o universo leve para vocês também coisas boas, assim como vocês passaram pra gente hoje. Amém. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Deus abençoe e tenha uma excelente tarde ainda. Um restante de dia aí fantástico para todos vocês. Um abraço, Muito beijo. obrigado. Tchau. Tchau em todo mundo. Tchau, Beijo. gente. Até mais.